Efésios capítulo 2. Vamos então ler alguns versículos nesse capítulo 2 de Efésios. Começando do versículo 10. Vamos ler com bastante atenção e cuidado. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos ficar com essa seção do livro de Efésios para esse momento e vamos abrir agora no livro de Atos. Atos, capítulo 20. Atos 20, a partir do verso 24. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós. Agora atenção nesse verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Uma outra tradução possível, todo o conselho de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Antes de voltarmos à Epístola aos Efésios, que é então objeto do nosso estudo, vamos considerar essa frase específica e buscar entendê-la. Irmãos, ontem nós falávamos que nenhum de nós que fomos chamados pelo Senhor, pela sua graça, e consequentemente somos, estritamente falando, todos nós somos cooperadores do Senhor nesse trabalho de Deus duplo, de edificar aqueles que Ele tem chamado, a sua igreja, edificar a sua igreja, quanto pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor. Um duplo propósito e missão que nós temos sido chamados para cooperarmos com o Senhor, na edificação dos que já são salvos e no chamamento dos que não o são. Mas nenhum de nós tem o direito e nem a liberdade diante do Senhor de pregar um evangelho menor do que aquele que é o evangelho do Novo Testamento, o evangelho da Bíblia, o evangelho que diz respeito ao Filho de Deus, o evangelho que é o Filho de Deus. Paulo, quando começa a sua epístola aos Romanos, ele diz que ele foi separado para o evangelho de Deus com respeito ao seu Filho. O Evangelho de Deus não é um evangelho que anuncia bênçãos específicas, como nós falamos ontem. Sim, o Evangelho contém muitas bênçãos específicas. Efésios 1 diz que nós fomos abençoados
em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. E essas bênçãos não se referem a coisas específicas, como, por exemplo, nós recebemos a bênção de nosso marido que é descrente, um dia então crer no Senhor. Sim, essa é uma bênção. Mas as bênçãos que são descritas em Efésios não são essas específicas. Elas são nominadas ali, talvez nós tenhamos outro tempo de entrar ali, pelo menos citando uma a uma. E o conteúdo dessas bênçãos, quando então colocadas juntas, esse conteúdo todo é o que Paulo chamou aqui em Atos 20, 27, de todo o conselho de Deus. O que isso significa? Significa que ele se sentia um despenseiro responsável diante do Senhor por anunciar um evangelho completo. Não apenas facetas do evangelho, aspectos do evangelho, mas um evangelho completo, todo o desígnio de Deus. Então, por favor, note essa expressão na sua Bíblia, porque ela é de muita importância. E nós sabemos que por deficiência, muitas vezes de entendimento espiritual, de compreensão da palavra de Deus no seu todo maior, de revelação desse conselho de Deus, dessa economia de Deus, como nós falamos ontem, já explicamos qual o significado disso, né? A economia do mistério, ou dispensação do mistério, palavra que Paulo usa lá em Efésios capítulo 3. Então ontem falamos um pouco do que significa isso, e nenhum de nós pode ou deve pregar um evangelho menor do que este, porque esse é o único evangelho, é o evangelho que anuncia todo o desígnio de Deus. Então a primeira coisa importante nós observarmos é isso aqui. E onde nós vamos obter ajuda para compreender esse todo desígnio de Deus, ou todo o conselho de Deus, ou todo o evangelho de Deus? É claro, nas Escrituras, especialmente nas Escrituras do Novo Testamento, e mais particularmente nas Escrituras das Epístolas, quando então esse conteúdo do grande conselho de Deus, ele vai se abrindo para nós, na medida então que vamos entrando em compreensão espiritual, pela revelação do Espírito, no assunto desse grande evangelho de Deus. Interessante, quando nós falamos em evangelho, nós imediatamente pensamos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas se você tem estudado a palavra de Deus, você sabe que o tema, por exemplo, de Paulo, quando escreveu Romanos, é o evangelho de Deus. A epístola aos Romanos começa e termina contendo essa frase: o evangelho de Deus. Abre e fecha o livro de Romanos. E nós sabemos que aquele livro expõe, então, de uma maneira tão maravilhosa, tão sistemática, esse conteúdo do evangelho de Deus. E você lembra onde ele começa e onde ele termina, não é? Romanos. Aquela parte mais doutrinária, os capítulos 1 a 12. Ele começa lá na depravação do homem, dizendo assim, para usar um versículo de resumo, capítulo 3 de Romanos: não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. É assim que o livro de Romanos começa. É o evangelho de Deus começando, digamos assim, de baixo para cima. De baixo por quê? Porque ele começa com a total perdição, depravação do homem pós-queda. Todos nós caímos em Adão. Não há nenhum justo. Agora, esse é o início, os 3 primeiros capítulos de Romanos enfatizam isso. Por isso Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, e aquele longo texto, mostrando então essa total corrupção do homem como ele é, desde que nascemos, não é? Desde que nascemos é vã toda a imaginação dos nossos corações. Não é isso que o salmista diz? Em Gênesis 6, antes do Senhor julgar o mundo com dilúvio, ele disse assim: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Não é? Então essa é a nossa vida natural, assim nós nascemos. Nós não nascemos nem santos e nem justos, nós nascemos perdidos, corrompidos. Então, graças ao Senhor, por esse primeiro aspecto do Evangelho de Deus. Paulo vai dizer que esses injustos, não há nenhum justo, eles receberam a graça por causa de crer na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, de serem vestidos com o próprio Senhor Jesus,
como então a nossa justiça. Ele é nossas vestes de justiça. Mas, irmão, esse é só o iniciozinho do Evangelho, por mais maravilhoso que seja, e é maravilhoso. Mas é só a porta de entrada, como também usamos ontem a figura do palácio todo, né? Nós já fomos colocados em Cristo. Nós já estamos ali no limiar do palácio, na porta do palácio. Podemos dizer que já entramos, já passamos da porta, que é o próprio Cristo. Mas será que nós podemos dizer que nós temos vasculhado esses aposentos, conhecido esse palácio, todos os seus quartos, todos os seus jardins, todos os seus lugares prazerosos, todas as suas riquezas, todo o seu desfrute? Será que temos conhecido? Isso é o que Paulo quis dizer em Efésios 3:8, que ele pregava, também já vimos ontem, o evangelho do que mesmo que diz lá? Que tipo de evangelho? Efésios 3:8. Você se lembra? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então você veja que não é um pequeno evangelho. Aqui em Atos 20:27 ele chamou de todo o conselho, o propósito, o desígnio de Deus. Então, irmãos, nós já somos salvos. Creio que basicamente todos nós que estamos aqui já cremos no Senhor Jesus, já fomos batizados, somos dele, pertencemos a ele, ninguém nos arrebatará das suas mãos, essa é a sua palavra. Mas qual é o propósito do nosso chamamento? Para que ele nos chamou? Para virmos aqui 3, 4 vezes por semana, fazermos alguns tipos de serviço, envolvidos com ministério não sei do que, ministério não sei do que? Esse é o chamamento de Deus para nós? Foi para isso que Deus nos chamou? Não. Nós fomos chamados para conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. E quanto mais entramos nessas riquezas insondáveis, mais nós podemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por consequência, nós não podemos ser servos se não temos uma boa relação como filhos no Senhor, conhecendo o Senhor, tendo as riquezas de Cristo abertas para nós. E há uma notícia aqui muito boa para nós, maravilhosa. O Espírito Santo foi enviado do céu para realizar dentro de nós esse objetivo. E essa é uma notícia maravilhosa. Ele veio para isso. Ele é o mestre divino, pessoa divina. Ele veio habitar dentro de nós. Ontem nós citamos 1 Coríntios 2:10. Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas sonda, perscruta, conhece, até mesmo, escute o versículo, as profundezas de Deus. Não é precioso, irmãos? Para isso o Espírito Santo veio habitar em nós. Então nós precisamos fazer uma primeira pergunta para nós. Será que nossas vidas cristãs têm sido medíocres, rasas, superficiais, vida de reunião, vida de marcar ponto num banco ou escutando uma palavra? Ou será que nós temos conhecido as riquezas insondáveis do nosso grande Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador? Aquele que abriu a porta para nós das suas riquezas e nos convida a ir entrando uma a uma. Como que ele faz isso? Repetindo. Pelo ministério do Espírito Santo, que habita em nós, usando esta palavra maravilhosa. Perfeita, inspirada verbalmente. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitos chamados cristãos do século XIX introduziram essa ideia terrível no meio do cristianismo, que ainda campeia no nosso meio de uma maneira avassaladora, que esse livro contém grão e casca, e nós precisamos aprender a separar aqui dentro o que é grão, ficar com ele, e o que é casca e jogar fora. É isso que é dito. Mas a palavra de Deus é perfeita, completa, absoluta. Nós não temos aqui opinião de homens, nós temos aqui a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Quando Mateus fala, é o Espírito Santo que fala. Quando Paulo fala, é o Espírito Santo que fala. Hoje à tarde estávamos conversando sobre um versículo com os irmãos, quando Paulo diz assim: isto digo eu, não o Senhor. Você se lembra dessa expressão de Paulo? Lá em Coríntios? Aí alguns tomam isso e dizem assim: olha aqui, opinião de Paulo, não é? Deixando de compreender que a Bíblia é palavra inspirada de Deus, não é? De capa a capa, verbalmente inspirada, graças ao Senhor.
Não há nada debaixo do sol que nós podemos chamar de perfeito. Nós vivemos num mundo caído, não é? Irmãos, se essa palavra não fosse perfeita, realmente nós estaríamos perdidos. Porque não há nada perfeito debaixo do sol. Mas nós temos na nossa mão algo que é perfeito. Salmo 119 diz assim: a palavra de Deus é perfeita, o caminho do Senhor é provado, não é? Então graças ao Senhor, porque nós podemos abrir essa palavra, que foi conservada em nossas mãos através do sangue de muitos homens e mulheres de Deus, para que nós tivéssemos uma cópia dela nas nossas mãos. Palavra inspirada de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Theopneustos, soprada por Deus. Inspirada, como traduzem algumas versões, né? A palavra no original, theopneustos, soprada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Porque a palavra é perfeita. Então ela pode nos aperfeiçoar. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é assim? Então que privilégio que nós temos, não é? Nos reunirmos, nos assentarmos, não diante uns dos outros, não é? E muito menos irmãos diante de mim, mas com uma convicção de que nós estamos assentados aos pés do nosso Senhor, aprendendo do nosso Senhor. Só Ele tem a palavra, irmãos. Só Ele tem a interpretação da palavra. Só o Espírito Santo é mestre. Todos nós somos alunos, aprendizes. Até que o Senhor Jesus venha, nós estaremos aprendendo, não é? E entrando nesses compartimentos, como nós falamos, desse palácio que é Cristo, e descobrindo. E sabe qual que vai ser a nossa tarefa na eternidade? O que você acha que vai fazer na eternidade com Cristo, com o corpo transformado, vendo o Senhor face a face, as promessas da Escritura? O que você acha que vai fazer? Pegar uma harpa bem grande assim para tocar lá, e quem sabe fazer uma picanha bem boa ali, para ter um churrasco, não é? Qual que vai ser a nossa atividade quando nós estivermos face a face com o Senhor? Sabe o que a Bíblia ensina? Apocalipse? Os seus servos o servirão. Vai ter serviço na Nova Jerusalém. Não é? Nós estamos sendo treinados no serviço agora para continuar depois que o Senhor Jesus voltar. Os seus servos o servirão. Isso é Apocalipse 22. Contemplarão a sua face, face a face, como João diz, não é? E Paulo também, em Coríntios 13, diz: agora nós vemos como em espelho, porque nós não vemos nosso Senhor ainda face a face. Então vemos obscuramente, mas um dia nós conheceremos como também nós somos conhecidos por Ele, ou seja, plenamente, não é? Então seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Isso é o que diz Apocalipse 22. Significa que nós estaremos identificados com o Senhor de uma maneira tão íntima, tão real, servindo a Ele, baseado no nosso conhecimento dEle. Nós não deixaremos de continuar conhecendo Cristo durante toda a eternidade. E aqui a palavra durante é limitada, não é? Mas nós temos que usar a linguagem humana, né? Para falar de coisas celestiais, não tem outra, não é? Porque não vai existir um durante, porque a eternidade é eterna, não é? Nós estaremos sempre conhecendo o nosso Senhor, porque Cristo é um Cristo de riquezas inesgotáveis. Então nós estamos sendo treinados nessa escola agora, não é? Se nós temos prazer aqui, nós teremos prazer lá. Se nós estamos avançando aqui, nós continuaremos avançando lá, porque esse é o nosso chamamento, não é? Então esse, irmãos, essa é, nas palavras de Paulo, a economia do mistério, ou as riquezas insondáveis de Cristo. Então que o Senhor nos ajude a dar uns passozinhos mais nessa noite, e acima de tudo, como nós falamos, que o Espírito Santo encontre lugar de ministério nas nossas vidas. Se isso acontecer, sabe qual vai ser o resultado? Nós poderemos sair daqui com a convicção: algo mais das belezas de Cristo foi revelada a mim. E sabe qual é o resultado disso? Contemplando como por espelho as glórias do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. E quem faz essa obra? Como termina esse versículo? Como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Então Ele está aqui para isso. Ele veio habitar em nós para isso, né? Vamos então voltar no texto de Efésios, que nós acabamos de ler. E com a ajuda do Senhor vamos dar mais uns passos, além do que nós já demos no início ontem.
Efésios 2, nós iniciamos no verso 10 a leitura e fomos até o verso 15. Então vamos agora devagar na leitura que nós acabamos de fazer, porque nós vamos agora recolher palavras, realidades maravilhosas nesse pequeno texto cheio de conteúdo. Então, volte aí, por favor, para o verso 10, que diz assim: pois somos feitura dele. Vamos ficar com essa frase aqui por enquanto. Irmão, nunca leia nenhum versículo da Bíblia desconectado do seu contexto. Essa é um primeiro princípio de interpretação bíblica importantíssimo. Sempre coloque o texto no seu contexto, para você não fazer bagunça. Você já viu pessoas que recortam versículos, por exemplo, Filipenses 4,13. As pessoas gostam tanto desse versículo que já colocaram em adesivo, para colocar em vidro de carro, né? E o versículo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos muito desse versículo, não é? Porque nós interpretamos esse versículo assim: o que eu quero? O que eu preciso? O que eu necessito? É disso ou daquilo. Então tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe o que significa se nós pensamos assim? Nós estabelecemos a meta, nós estabelecemos o propósito, a vontade é nossa, e nós temos o Cristo, poderoso Cristo, para nos ajudar nos nossos interesses. Então tudo posso naquele que me fortalece. Você viu a coisa sutil aí? Não é isso que o versículo está dizendo. Nenhum sentido é isso que o versículo está dizendo. Mas é assim que ele é usado. O que você quer? O que você deseja? Tudo você pode naquele que te fortalece. Isso tem um nome: humanismo, e não cristianismo. Agora, o que esse versículo quer dizer, Filipenses 4, de 10 a 13, é que Paulo, quando estava lá numa prisão em Roma, acorrentado a soldados, durante 2 anos permaneceu ali. Atos 28, o livro de Atos termina assim: 2 anos numa casa que ele próprio alugou, naquela prisão domiciliar romana. Dali ele escreveu a epístola aos Filipenses. E ele recebeu um donativo dos Filipenses, escreve aquela carta agradecendo esse donativo e diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que ele quis dizer com tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: quando eu tenho abundância, é Ele que me fortalece. Quando eu tenho escassez, é Ele que me fortalece. Quando eu sou humilhado, é Ele que me fortalece. Quando eu sou honrado, também é Ele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, os irmãos, vejam o perigo de tirarmos o versículo do contexto e fazermos a nossa interpretação, né? Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui com o versículo 10. Quando ele diz assim: pois somos feitura dele, esse pois, ele está carregado de conteúdo por trás dele. Tem pelo menos 9 versículos antes desse pois, onde o contexto começa. É lá no versículo 1. Veja como começa: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, príncipe da potestade do ar. E ele vai descrevendo todo esse versículo. Aí no verso 4 ele começa o ponto de virada. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E vai citando. Aí no verso 10 ele faz uma conclusão. Por isso precisamos desse contexto. Pois, quando ele diz pois, ele está colocando uma coroa aí, fazendo a conclusão de tudo que ele já falou. O que ele falou? Ele falou que nós estávamos completamente desgarrados, alienados, não servíamos para nada, mercadoria estragada, não é? Andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência. E ele falou: entre os quais todos nós andamos outrora. Uma mercadoria bem estragada. Esse éramos nós, não é? Então aí ele começa esse ponto de virada no versículo 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Aí fala tudo que ele diz aí, maravilhoso. Não vamos destacar porque não é nosso foco exatamente aqui hoje. E aí ele conclui no verso 10, onde nós começamos. Pois. Então ele vai dizer que aqueles que estavam completamente inválidos, extraviados, sem utilidade alguma para o propósito de Deus, eles foram agora feitos, porque a palavra está no presente, pois somos. Não é seremos e nem fomos, é somos, é presente. Nós somos uma feitura dele. Então agora aqui nós somos desafiados por essa expressão, sabe por quê? Precisamos compreender o que é essa feitura. O que é isso que nós somos, que Paulo chama de feitura?
Ainda bem que tem esse T aqui no meio, né? Porque o que nós éramos antes, você tem que tirar o T. É feiura, não é? E o Senhor nos fez feitura. É uma palavra muito maravilhosa. Você sabe qual é a palavra na língua original? Poema. Poema. Essa palavra é grega, de onde vem nossa palavra em português, poema. Nós somos poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, não vamos levar o assunto para o lado romântico, não. Vamos ficar com o assunto no lado bíblico. O que é esse poema? Que tipo de poema Deus escreveu em Cristo Jesus, quando nos chamou, e prossegue escrevendo até que ele esteja completo? Nessa obra encarregada pelo Senhor Jesus e pelo Pai ao Espírito Santo, como nós já falamos, que foi enviado do céu para realizar essa obra maravilhosa, de completar essa feitura, essa obra-prima de Deus. Então vamos ver que tipo de obra é essa. Presta atenção. Há palavras-chave aqui que vão nos ajudar. Pois somos feitura dele. Olhe essa palavra aqui. É uma palavra de ligação importante dentro do livro de Efésios. Criados. Palavra de ligação com o quê? Vou citar para os irmãos os 3 versículos onde a palavra criados aparece em Efésios. Só 3 vezes ela aparece. Se você juntar os 3 versículos, você vai montando o quadro, entendendo o que é a feitura de Deus, ou o poema de Deus que nós vemos aí. Então, o primeiro lugar já está aí, você está vendo. Somos feitura dele, criados. Agora, olha de novo essa palavra no verso 15, logo aí em seguida. Nós também já lemos esse verso. Está dizendo que o Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2, você sabe o que são esses 2, né? Judeus e gentios, 2 povos, com aquela parede de separação que havia no meio, como ele cita aqui, aquela inimizade, aquele ódio entre o povo que tinha os oráculos de Deus, que eram os judeus, e os gentios, né? Então, uma parede intransponível, socialmente falando, culturalmente falando, especialmente espiritualmente falando, né? Então está dizendo que dos 2, e aí está a palavra de novo, olha aí, criasse. Então a mesma palavra criados, que apareceu no verso 10, está aparecendo aqui como criasse, só numa conjugação diferente, né? Criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Agora, antes de procurarmos entender, então, vamos voltar aqui já, mas vá para frente um pouquinho mais. Efésios 4, 24. Abra esse versículo, por favor. Efésios 4, 24. Olha aí a palavra de novo. A última vez, a terceira vez. Diz assim: e vos revistais, agora aqui é algo para ainda fazermos, não se preocupe em compreender isso agora, nós vamos voltar isso aqui e procurar explicar passo a passo. E vos revistais do novo homem, está aí a palavra, olha, criado, terceira vez, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora vamos buscar dar então, volte para o capítulo 2, vamos dar o primeiro passo aqui. Coloque juntos o versículo 11 e o versículo 15, juntos. Vamos ler os dois. O verso 11 diz assim, 10 e 15. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então o que está dizendo nesse versículo? Que em Cristo Jesus foi criada uma feitura, ou um poema, que nós acabamos de citar aí. Versículo 15 agora, está dizendo que em Cristo Jesus, de novo, olha lá no verso 15, parte final, em si mesmo. Quem é esse si mesmo aí? Em si mesmo, é o nosso Senhor Jesus, não é? Então o verso 15 está dizendo que em si mesmo, o nosso Senhor Jesus criou, ou criasse, o que nesse versículo 15? Um novo homem, não é? Então, irmãos, nós temos podemos dizer aqui, uma equação aqui, colocando esses dois versículos juntos. O verso 10 está dizendo, Cristo Jesus criou em si mesmo uma feitura. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E o verso 15 está dizendo que Cristo Jesus criou em si mesmo um novo homem. Você vê o que está acontecendo aqui? Então, a feitura do versículo 10 é o novo homem do versículo 15. Porque não há duas coisas criadas em Cristo Jesus.
Cristo Jesus criou em si mesmo um novo homem, Cristo Jesus criou em si mesmo uma feitura, ou um poema dele, como diz aí. Agora, o que é essa feitura, o que é esse poema? Vamos ler o versículo 16 em diante, completando aí até o verso 22, para ficar claro para nós o significado. Vamos lá. Verso 16. E reconciliasse, ele criou em si mesmo um novo homem, verso 15, e reconciliasse ambos, que são judeus e gentios, esses dois povos, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus, que tinham os oráculos de Deus, né? Então os gentios são chamados como estando longe e os judeus chamando como estando perto. Mas aos dois foi anunciado esse propósito de Deus, né? Essa economia de Deus, pelo Espírito, aos dois povos indiferentemente. Então, versículo 18 diz: porque por ele ambos, de novo, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual, nesse santuário, então, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados. Processo, tá vendo? É um presente também, é um contínuo. Estáis sendo. Não diz que já acabou, diz que o processo está em andamento. Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então vamos tentar entender esse texto. O que significa essa feitura, então, ou esse novo homem? Irmãos, o que o Evangelho de João tem especialmente para nos dizer é que o nosso Senhor Jesus, ele foi, em primeiro lugar, esse novo homem pessoal de Deus. Nós sabemos que quando o Verbo eterno, o Logos de Deus, o Filho de Deus, quando ele se fez carne, Deus teve ali um novo começo, não é assim? João capítulo 1 diz que esse Verbo que era Deus, que esse Verbo que estava com Deus, ele se fez carne e tabernaculou, é a palavra ali, pôs o seu tabernáculo, a sua morada, se referindo à sua encarnação, assumiu um tabernáculo humano, não é? Ele é pessoa eterna, Filho eterno, e ali ele assume um tabernáculo humano, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Capítulo 1. O que o capítulo 3 vai dizer, quando nosso Senhor conversa com Nicodemos? Ele está face a face com Nicodemos, falando assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Senhor Jesus que está falando, se referindo a Ele mesmo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Não é interessante essa frase do Senhor? Onde nosso Senhor Jesus estava? Ele estava diante de Nicodemos. Mas ele está dizendo, o Filho do homem que está no céu. Ele não disse esteve no céu, e nem estará no céu. Ele usa o presente, está no céu. O que é verdadeiro a respeito do Senhor Jesus? Ao mesmo tempo em que ele estava na terra, ele estava no céu. Em que sentido? No sentido de que ele é o céu na terra. Por isso, de novo, no capítulo 1 de João, vá colocando todas essas ideias juntas. No capítulo 1 de João ainda, no verso 51, ele interpreta o sonho de Jacó. Você lembra o Senhor Jesus interpretando o sonho de Jacó? Quando ele encontra com Natanael e diz para Natanael que já havia visto a ele ali debaixo da figueira, Natanael fica impressionado com aquilo, o Senhor fala, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Pois maiores coisas do que essa você verá. E ele diz assim, vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o quê? O Filho do homem. Esse é o sonho de Jacó. Só que no lugar do Filho do homem tinha uma escada, porque o sonho de Jacó era simbólico, tipológico, até mesmo profético, não é? Ele viu aquela escada cujo topo atingia o céu. Você se lembra, não lembra? De Gênesis 28, sonho de Jacó. Chamou aquele lugar de casa de Deus. Quão terrível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta do céu. Então ele viu a escada e aqueles anjos que subiam e desciam do céu para a terra. Nosso Senhor Jesus vai interpretar esse sonho. Só que o que ele vai fazer?
ele vai tirar a escada e vai colocar-se a si mesmo no lugar da escada. E dizer para Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então você viu o que o Senhor Jesus fez? Ele está dizendo que é Ele quem traz toda a realidade do que o céu é para a terra. Por isso que quando o Senhor Jesus começou a pregar, o que ele diz? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque o reino está onde o rei está. Então o Senhor Jesus é aquele que traz em si mesmo o reino do céu. Por isso ele falou para Nicodemos assim em João 3, quem não nascer de novo não pode entrar aonde? No reino de Deus. Não é? Porque ele próprio quem trouxe o reino de Deus. Então quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Irmãos, que verdade maravilhosa. O reino de Deus não é algo futuro apenas, ele terá uma dimensão futura. Mas o reino de Deus é uma realidade espiritual. Realidade espiritual. Quando que nós entramos nela? Quando nós cremos e recebemos o nosso Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que introduz-nos no reino dos céus. Por isso Romanos 8 vai dizer que antes nós éramos escravizados e tínhamos em nós um espírito de escravidão. E agora nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os filhos de Deus. Não é? Esse é o reino de Deus. Irmãos, é nesse reino que nós vivemos, ou fomos chamados para viver. Não é? Deveríamos viver nessa atmosfera 24 horas por dia, respirando o reino, conhecendo o nosso Senhor Jesus, suas riquezas insondáveis, porque Ele é aquele que traz a realidade do reino dos céus para a terra, porque Ele é o Rei. O que é o Sermão do Monte? Quando nós vemos aquelas bem-aventuranças, como são chamadas, Mateus 5, não é? Os primeiros 12 versículos. O que é aquilo? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Mais uma vez, não é? Bem-aventurados lá no final os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, não é? O que são aquelas bem-aventuranças? O caráter do reino dos céus. Aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, aqueles que estão conhecendo as riquezas insondáveis do Senhor Jesus. O que está acontecendo com eles? Eles estão sendo transformados de glória em glória e adquirindo cada vez mais o caráter do Rei. Irmãos, nunca vamos tornar nossa salvação estática. Nunca. Salvação não é estática, salvação é dinâmica. Nós conhecemos e conhecemos e conhecemos o nosso Senhor Jesus, mais e mais e mais, as suas riquezas insondáveis. E o que acontece quando mais conhecemos, mais nós somos transformados, de glória em glória. Aquele versículo de Coríntios, nós já citamos aqui várias vezes, se você já estudou aquele texto, ele usa duas palavras ali na nossa tradução, não é? De glória em glória. Muito interessante no texto original. Essa preposição primeira, de, no texto original, é apo. E essa preposição em é eis. Esse apo fala de um estado original. Começamos aqui. E esse eis fala de um propósito. Então a ideia é essa mesma. Nós estávamos numa posição aqui, então nós fomos chamados para uma outra posição ali. De glória em glória, como que uma escada de degraus. E nós explicamos ontem o que significa glória, não é? Não vamos repetir, já falamos ontem. Glória é Cristo, é o que Ele é. Glória não é um estado, glória não é um brilho, não é? Glória não é uma refulgência, glória é uma pessoa. Ele é o resplendor da glória, o nosso Senhor Jesus, não é? Então, ser transformado de glória em glória significa ser parecido com Cristo em um nível, e mais parecido com Cristo, e mais parecido com Cristo, e mais parecido com Cristo, porque este é o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é estático, o reino dos céus é dinâmico. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos fazer cidadãos do reino dos céus, parecidos com Cristo. Quando Paulo fala assim para Timóteo, exercita-te na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. O que ele quis dizer? O que é piedade? É você dar esmola, fazer boas obras, pregar o evangelho. Muito bom você fazer isso tudo. Mas o que Paulo chama de piedade se refere particularmente à
Cristo. Quem Cristo é? Como que nós sabemos? Só você estudar Timóteo. Grande é o mistério da piedade. Piedade. Qual é a piedade? O mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Cristo. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O que é piedade? Cristo. O que é ser piedoso? É ser semelhante a Cristo. Não é? Então, irmãos, quão mal nós temos feito a palavra de Deus, jogando nelas nossas ideias, ao invés de extrair delas as suas ideias, para que nós vejamos do ponto de vista de Deus esses assuntos. Não é? Então, que o Senhor nos ajude nisso. Esse é o nosso chamamento. Então, qual vai ser o resultado disso? Vamos de novo voltar para o texto de Efésios. Os irmãos, perdoem por estarmos abrindo e fechando parênteses aqui toda hora, mas se nós seguíssemos numa linha reta, talvez fosse mais difícil de compreensão. Não é? Então, às vezes, precisamos abrir esses parênteses para explicar alguma coisa, para se tornar mais claro para nós, para que o Senhor use isso e nos ajude a compreender esses assuntos tão importantes, tão básicos. Então, os versículos que nós lemos de 16 a 22, só olhe para a sua Bíblia de novo, já acabamos de ler. O que você vai ver, o que está escrito aí? Irmãos, o que está escrito aí, usando outras palavras, né? Depois você avalie você mesmo, examine com cuidado o que eu estou falando, né? Seja um bereano, confira tudo, anote os textos, vá lá ler, meditar, pedir entendimento ao Senhor, não é? Não acredite em mim de primeira mão, não, né? Faça o seu trabalho. Mas eu vou te dizer que o que está escrito nos versos 16 até 22 é o seguinte: na medida em que Cristo nos chamou para sermos um poema dele, uma feitura dele, ou esse novo homem que está escrito no verso 15 aí, um novo homem, para que Deus completasse esse propósito, então ele o fez da seguinte maneira: em primeiro lugar, ele tomou o seu Filho eterno, e então o seu Filho eterno, baseado numa vontade própria, numa disposição própria dele mesmo, na Trindade, ele se prontificou, o Filho de Deus se prontificou para ser o Cordeiro de Deus. Ninguém impôs isso sobre ele. Essa foi uma carga que ele o quis tomar. Por isso Apocalipse diz que esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? E Pedro vai dizer que o sangue dele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,18. Então, nosso Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, ele se prontifica antes de qualquer coisa ser criada. Não havia universo, não havia homem, não havia nada. O Filho de Deus se prontifica a ser o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque esse mesmo Senhor Jesus, esse que é o Criador de todas as coisas, ontem vimos Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o Criador, não é? O Senhor Jesus. Então, sendo Deus, ele sabia que esse homem criado iria perder o propósito de Deus, perder o foco de Deus, a queda. Gênesis 3. O que significa pecado? Essa palavra amártia no grego, pecado. O que significa? Perder o rumo, perder o alvo, perder o propósito. Isso é pecado. Pecado, às vezes nós interpretamos pecados como atos específicos, né? Isso são pecados, no plural, atos pecaminosos. Os atos pecaminosos, tantos que nós podemos mencionar. Tem uma lista enorme lá em Gálatas 5, não é? E também outra em Romanos 1, e muitas outras. Atos pecaminosos. Agora, pecado, no singular, amártia, significa errar o alvo, perder o rumo. Então, quando a Bíblia diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, ela está dizendo todos perderam o rumo. Não sabe para que existem, não sabe de onde vêm, não sabe para onde vão, não é? Não tem propósito de vida, não tem significado, erraram o alvo de Deus. Isso é pecado, não é? Então o que Deus fez? O Filho de Deus se apresentou para ser o Cordeiro de Deus. Então como é que João o apresenta? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você vê que está no singular? Você vê que não está dizendo tira os pecados? É claro que ele tira os pecados, irmão, não é? Mas, acima de tudo, ele tira o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, Deus o fez o quê?
Pecador, no singular de novo, olha na sua Bíblia, você vai ver. 2 Coríntios 5, 21, no singular. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não é? Então agora em Cristo Jesus nós ganhamos o rumo de novo. O rumo do quê? O rumo do céu? O rumo da Nova Jerusalém? Mais do que isso. Nós ganhamos o rumo do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E sabe qual é o eterno propósito? Que nós sejamos um novo homem, ou uma feitura dele. Você está acompanhando? Então o Filho de Deus se apresentou para ser o Cordeiro de Deus, né? Tirando o pecado do mundo. E daí? Então ele realizou aquela obra tremenda. Deus meu, por que me desamparaste? Julgou o pecado na sua carne, ressuscitou dos mortos. E aqui tem tantos detalhes maravilhosos, né? Nós não vamos poder gastar tempo com eles. Por que ele ressuscitou? Porque o pecado, de novo no singular, não tinha autoridade para segurá-lo. Por quê? Porque o pecado, a morte, tem direito de segurar tudo aquilo que o pecado toca. Então nem o pecado nem a morte tinham direito de segurá-lo. Porque ele entrou na morte sem pecado. Então o Senhor Jesus, quando entra na morte, ele é como um estranho no ninho. É como Jonas no ventre do grande peixe. Você lembra o que aconteceu com Jonas? Por que o Senhor Jesus falou, nenhum sinal será dado para essa geração má e adúltera, senão o sinal de Jonas? Por quê? O Senhor Jesus está usando a figura de Jonas como uma parábola para ele mesmo. Sua morte e sua ressurreição, muito evidente, não é? Aquele peixe teve que vomitar o Jonas na praia, não é? Porque o Jonas não era comida de peixe. E também o nosso Senhor Jesus não era alimento para a morte. Então Pedro, quando vai pregar em Atos 2, no Pentecostes, ele vai dizer assim, ele ressuscitou rompendo os grilhões da morte, não é? Porque era, olha a palavra que Pedro usa, irmão, aprecie isso, impossível. Ele rompeu os grilhões da morte, Pedro está dizendo, porque era impossível que ele, o Senhor Jesus, fosse retido por ela, pela morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus não... Obrigado, irmão. O Senhor Jesus não pecou, então ele não tem nenhuma dívida para pagar para a morte. Então quando o Senhor Jesus entra na morte, ele destrói a morte. Não é o que Paulo fala? Com essas palavras, escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 1, ele fala que o Senhor Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então os grilhões da morte não podiam segurá-lo, porque ele não tinha dívida relacionada ao pecado. Então ele vence a morte. É exaltado à destra do trono da majestade nas alturas. Só o livro de Hebreus fala isso 4 vezes. Assentado à destra do trono, à destra da majestade. Né? Então ele se assenta no trono de Deus. E daí, o que mais? Atos 2,33 diz assim, ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Exaltado, ele recebe essa promessa. Atos 2,33. E ele derrama isto que vedes e ouvis. Pentecostes. Então qual é o Espírito que nós recebemos? O Espírito de Jesus glorificado. Esse é o Espírito Santo. É o Espírito do Jesus glorificado. É o Espírito Santo que conhece tudo sobre vida humana. É o Espírito Santo que conhece tudo sobre tentação humana. É o Espírito Santo que conhece tudo sobre dificuldade humana, tribulação humana, provação, privação humana. Por quê? Porque ele é o Espírito de Jesus glorificado. É por isso que nós somos assistidos. Que maravilhoso, irmão. E o que ele veio fazer conosco? Em primeiro lugar, ele veio nos dar vida quando nós estávamos mortos. Acabamos de ler em Efésios. Mas isso também é só o comecinho. Vamos usar uma figura para tentar entender. Se nós compramos um terreno, um lote, aqui nessa cidade, e pretendemos construir uma casa, a ideia de casa na tipologia bíblica é glória. Casa sempre fala de glória, expressão. Então nós compramos esse terreno, limpamos aquele mato, tiramos aquele lixo, assinamos a escritura de propriedade, ele nos pertence, compramos o terreno. Aí nós compramos agora 20 mil tijolos e mandamos descarregar naquele terreno. Depois disso, nós não chamamos o nosso amigo e falamos assim para ele, vamos lá para você ver a minha casa. Nós temos o terreno, escritura de propriedade,
todo o material necessário, já lá, em termos de tijolos, né, pelo menos, mas ainda não temos casa. Irmãos, essa é a nossa história relacionada ao eterno propósito de Deus. Nós já somos filhos, nós já somos habitados pelo Espírito Santo, já fomos regenerados, já entramos no reino de Deus, porque já nascemos da água e do Espírito, não é? Então já entramos no reino, mas o que o Senhor quer fazer conosco agora? Então aí nós corremos um risco de nos vermos como, digamos, trabalhadores para Deus. Ele quer nos usar para ganhar outras almas. Isso é parte do propósito dele. Mas, sobretudo, ele quer tomar essas que não eram pedras e que agora são pedras vivas, da linguagem de Pedro, não é? Nós não éramos nada e agora Cristo, que é a pedra, ele nos fez pedras vivas. Também vós mesmos, como pedras que vivem, no plural, sois, olha, escute a palavra, edificados. Casa espiritual. Para serdes um sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você viu a feitura de Deus aí? Agora nas palavras de Pedro. Nós fomos feitos pedras vivas, cada um de nós que é habitado pelo Espírito Santo é uma pedra viva, mas o que nós precisamos? Agora nós precisamos sofrer um trabalho do Espírito Santo. Para usar a figura do Velho Testamento, é como aquela espevitadeira que o sacerdote tomava lá no tempo do Velho Testamento e usava para aparar o pavio da luz do candelabro, quando ela estava fumegando, aquele pavio queimando. Você lembra? Para que aquela luz estivesse sempre clara, brilhante, acesa. Isso a Bíblia chama de o trabalho da cruz em nós. Não é a cruz de Cristo o que ele fez, é o que o Espírito Santo quer fazer em nós, através do trabalho da cruz, pela palavra, usando a palavra de Deus como espada afiada de 2 gumes. Lembra de Hebreus 4? Que penetra até o ponto de separar, de dividir coisas dentro de nós que precisam ser separadas. Alma de espírito. Porque nós não podemos servir a Deus na esfera da alma. Ninguém serve a Deus com boa vontade, com bom senso. Essa não é a maneira de servir a Deus. Nós devemos servir a Deus baseado na revelação de Deus. E não baseado na nossa boa vontade, não é? Nos nossos talentos naturais, ou seja o que for. Então, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Olha o trabalho da cruz em nós. Escute esse texto. E julgando os pensamentos e os propósitos do coração. Isso é Hebreus 4, 12 e 13. Isso é trabalho da cruz. Então, irmão, não ache que porque você é filho de Deus, o assunto está terminado na sua vida. Porque o assunto está só começado. O Espírito Santo vai usar a espada afiada e ele vai dividir, separar e cortar. Existe muito, muito dentro de nós que ainda entristece o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na sua misericórdia, ele vai tomar a palavra viva de Deus. Por isso precisamos amá-la, por isso precisamos obedecê-la, por isso precisamos crer nela, meditar nela, estudá-la. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, não é? Uma profecia se referindo ao Senhor Jesus, Salmo 40, diz assim: dentro em meu coração está a tua lei. Paulo em Colossenses fala assim: habite ricamente, não é um pedacinho aqui, um pouquinho aqui, uma coisinha lá, não é? Um alimento de culto de domingo, não. Paulo falou: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ricamente, não é? Por quê? Porque ela é essa palavra, espada viva e eficaz, cortante, mais que uma espada de 2 gumes, e vai então dividir alma e espírito, juntas e medulas, e sondar os pensamentos e os propósitos do coração. É aí que o Espírito Santo deseja entrar, irmãos. Porque quando esse processo vai avançando na nossa vida, o resultado é essa edificação de Deus que nós estamos vendo aqui em Efésios 2. Nós vamos nos tornando edifício de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Sim, nós somos pedras. Se nós cremos no Senhor Jesus, já temos a vida do Senhor Jesus em nós. Mas nós somos pedras todas tortas, pedras todas pontudas, cheias de arestas, incapazes de serem colocadas juntas. É isso que nós vemos. Ciúmes, invejas, disputas, partidarismos, busca de glória pessoal, cada um quer aparecer mais do que o outro, não é? Meu serviço, meu ministério, são palavras que nós gostamos tanto de usar,
pedras pontudas, todas disformes. Somos de Deus, somos pedras, mas pedras não aparadas. Então nós precisamos que essa espada venha, essa tesoura venha e corte, 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 para que nós possamos então ser justapostos, um ao lado do outro, um sobre o outro. E nosso Deus possa não apenas ter um monte de pedras vivas, mas Ele possa ter uma casa espiritual, onde então Ele possa habitar, e ter prazer, e se manifestar, e encontrar descanso. Casa, que figura maravilhosa essa da casa, né? Nós falamos que na tipologia bíblica, casa tipifica a glória. O que você faz quando chega na sua casa? Chegou lá com aquele sapato que incomodou o dia inteiro, aquela gravata que não te deu sossego, né? E você chega na sua casa e faz o quê? Você continua lá com ela, com aquele sapato incomodativo, aquela gravata no pescoço, até na hora de sair para a cama? É assim que você faz? Você chuta o sapato para longe, atira aquela gravata, porque você entrou no lugar de repouso, prazer, descanso. O que Deus está buscando na sua casa, irmãos? Não é outra coisa. Descanso. Descanso. Por que Deus não pode descansar na sua casa? Os irmãos sabem a qual casa que eu estou me referindo, né? Não é essa aqui feita de material de construção, né? É a igreja do Deus vivo. Por que Deus não tem encontrado descanso na sua casa? Porque existe coisa demais dentro de nós que não tem tido a nossa permissão, porque precisa da nossa permissão. O Espírito Santo é gentil, é um soberano gentil, o Espírito Santo. Então Ele nunca vai fazer esse trabalho se nós não dissermos: vem Espírito Santo, realiza esse trabalho em mim, usa a palavra e me apara, e me corta, e me poda, não é? Não é a linguagem do Senhor em João 15? Todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, não é? E lá naquele mesmo contexto Ele fala das suas palavras, porque é a palavra que faz esse trabalho. Então Ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então Ele vai cortando as arestas das pedras, e as pedras vão realmente sendo justapostas. Então nós aprendemos a cooperar, sim, no mesmo espírito, não é? Sem a realidade coríntia, ciúmes e contendas e partidarismos e divisões, e eu prefiro Paulo, eu gosto mais do Apolo, não, eu gosto é do Cefas, não é? Divisões, preferências, tudo que é humano, medíocre, carnal, que entristece o Espírito Santo, não é? De modo geral, é assim que nós temos vivido como igreja de Deus. Então nós não podemos dizer que o Senhor tem tido uma casa em nós, porque para que Ele tenha uma casa, esse trabalho precisa ser feito. E para que esse trabalho seja feito, nós precisamos desejá-lo, nos expor à palavra de Deus, para que ela faça esse trabalho em nós. Então é isso que você está lendo aqui do 16 ao 22, porque está dizendo que nós temos acesso ao Pai em um Espírito, está dizendo que o Senhor Jesus é pedra angular, está dizendo que nós somos família de Deus. Repare, 3 figuras foram usadas aí. Família de Deus, Senhor Jesus como pedra angular, e que nós somos habitação de Deus no Espírito, não é? Você já pensou que os 3 mais proeminentes escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito, são eles Paulo, Pedro e João, os 3 mais proeminentes? Eles enfocam exatamente o que nós temos nesse texto aqui. Vamos reforçar tudo que já falamos até aqui de outra maneira agora. A mesma ideia, ainda não estamos avançando. A mesma ideia de outra maneira. Qual que é a mensagem central de João em tudo que ele escreve? 5 livros dele, o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. A visão de João é que nós somos família de Deus. É João quem mais enfoca isso. É ele que usa a palavra filhinhos, não é? João enfoca o fato de que nós somos família. E Paulo também disse aqui, no versículo 19, parte final, família de Deus. Veja aí. Pedro, qual é o foco de Pedro? Templo de Deus, ou casa espiritual. Já citamos o versículo aqui, 1 Pedro 2,5. Ele fala: vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Então, o maior ênfase de Pedro é que nós somos uma casa espiritual. O maior foco de João é que nós somos família de Deus. Agora, Paulo, qual é o maior foco de Paulo? Que nós somos o corpo de Cristo. Essa é a maior ênfase de Paulo. A casa espiritual, Pedro, a família de Deus, João, e o corpo de Cristo, Paulo. Qual é então o nosso chamamento?
Como que o Deus triuno irá descansar na medida em que essa obra então estiver sendo realizada em nós? Veja a relação dessas três ênfases com a Trindade. Com relação ao Pai, o que o Pai busca, o que Deus o Pai busca, o que Ele anseia desde a eternidade, por que Ele criou todas as coisas, por que Ele enviou o Seu Filho para nos redimir, o que o Pai mais anseia? A resposta está com João. O Pai anseia uma família de filhos. Por isso Ele é o Pai eterno. Só que não são filhos de qualquer jeito, são filhos semelhantes ao Seu Filho. Por isso está escrito assim em Romanos, olha: e aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou muitos iguais a ele. Então o que o Pai deseja? Uma família de filhos semelhante ao seu Filho. Que o caráter do seu Filho esteja em nós. Que o caráter do seu Filho seja formado em nós. Então o Pai vai ter não só um filho, unigênito, mas o unigênito foi feito primogênito, para que todos os outros filhos tivessem o mesmo caráter e expressão daquele filho, né? Então essa família de filhos, isso com relação ao Pai. Agora com relação a Cristo, o Filho, o que o Filho deseja? O Filho foi feito cabeça de um corpo. O que o Filho deseja é um corpo para se expressar. Esse é o foco de Paulo, um corpo de muitos membros. Tudo que Paulo escreve tem a ver com o corpo. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Foco de Paulo é o corpo de Cristo. Isso tem a ver com o Filho. O que o Filho busca é um corpo, porque ele é cabeça. Ele busca um corpo no qual ele possa plenamente se expressar. O corpo não tem vida própria em si mesmo. O corpo responde à vida da cabeça. O corpo não tem movimento por si mesmo. Tudo que coordena o corpo está na cabeça, não é? Então a cabeça governa o corpo, rege o corpo. Por isso o corpo é a expressão da cabeça. Então esse corpo edificado satisfaz o Filho. E o último, o Espírito Santo. A terceira pessoa do Deus triuno. Qual será o descanso do Espírito Santo? Também está aí no texto, verso 22 aí de Efésios 2. Vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, qual será o descanso e o prazer do Espírito Santo? Ter um templo espiritual edificado, com pedras vivas, que Ele mesmo produziu, porque nós somos regenerados pelo Espírito Santo. É Ele que nos regenera, e é Ele que nos transforma. Por isso, transformados de glória em glória na sua imagem, a imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Porque é o Espírito do Senhor que faz essa obra. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui, o que a Bíblia chama de feitura, está explicado nesse texto. Você viu aí agora, não é? Nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo e nós somos templo do Espírito Santo. Na medida em que avançamos nesses três aspectos, crescemos como família para Deus, fazendo o quê? ênfase de João: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a família de Deus. No foco de Paulo, corpo de Cristo. Então, aprendendo a nos movermos e vivermos de uma maneira coordenada. 1 Coríntios 12 é um grande capítulo sobre o corpo de Cristo. Lembra? Não pode os olhos dizer a mão. Não pode o ouvido dizer aquela outra parte. Não é assim? Porque Deus coordenou o corpo. Isso é Coríntios 12. Concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Antes cooperem os membros, veja aí, membros, com igual cuidado em favor uns dos outros. Não é? Então é nisso que precisamos avançar. Será que temos estado bem nisso? Se aquele trabalho da cruz que nós falamos, a espada do Espírito, a palavra de Deus, não estiver aparando arestas em nós, nunca chegaremos a essa realidade. Podemos fazer aí, irmãos, o nosso serviçozinho, bem feito, com responsabilidade. Isso não significa que o reino de Deus está sendo edificado. Nós precisamos sofrer o trabalho do Espírito Santo em nós, no nosso caráter, na nossa motivação, na nossa vida interior, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
Isso é Davi orando. E guia-me pelo caminho eterno. Não é? Esse é o trabalho da cruz. É isso que o Espírito Santo deseja fazer. Então, um corpo e, por último, um templo espiritual. Templo do Espírito Santo. As pedras vivas postas juntas, uma do lado da outra, uma sobre a outra, para que Deus tenha uma casa. E nós aprendamos, então, no mesmo Espírito, cooperarmos uns com os outros. Em mútua submissão, corpo de Cristo não tem hierarquia. Hierarquia é de exército, não do corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós somos dependentes uns dos outros, não é? Devemos nos submeter uns aos outros, nos mover em pluralidade. Então, nós só podemos alcançar isso, irmãos, na medida em que esse propósito, então, de Deus ficar claro para nós e nós formos respondendo a Ele de todo o nosso coração, dizendo: Senhor, perdoa a nossa pequena compreensão, a nossa compreensão limitada, e nos ajuda a avançar para aquilo que o Senhor nos chamou. Nós não fomos chamados por homem nenhum, nós não fomos chamados por denominação nenhuma, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, para vivermos dele, nele, para ele, e respondermos ao seu eterno propósito. Que Ele nos ajude nisso, irmãos. Então, até o versículo 22, nós temos a revelação desses assuntos que nós acabamos de falar. Depois você leia cuidadosamente. E se você puder, se você tem instrumentos para isso, vá na língua original, vá na sua concordância, vá lá no seu léxico do grego, faça tudo que você puder, para você compreender o que está escrito aqui. Mergulhar na palavra de Deus, estudá-la. Acima de tudo, sobre tudo que falamos aqui, tomar a atitude de Efésios capítulo 1, verso 17. Essa mesma carta. Quando Paulo começou essa carta, ele disse assim para os Efésios: que Deus vos dê, que Deus vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Essa é a nossa maior necessidade. As outras coisas vão ajudar, mas elas não são em si mesmo revelação. Há muitos professores de seminário que parecem cebola. Eles têm uma cabeça enorme, né? Mas tem uma raiz desse tamanho. Não é assim? Muito conhecimento, mas um conhecimento estéril, um conhecimento que não afeta nem mesmo a vida deles, muito menos a de outros. Não é? Esse não é o tipo de conhecimento que a Bíblia nos chama para ter. Esse é conhecimento acadêmico. Nós somos chamados para ter conhecimento espiritual, porque as coisas de Deus são espirituais, não é? Agora, é claro que alguns instrumentos podem nos ajudar, mas em si mesmos eles não são nada. Eles não são revelação, eles não são sabedoria, não é? Então tem que ser mantido no seu lugar. Nós precisamos do Espírito Santo, usando esses instrumentos para abrir a palavra de Deus para nós. E então nós podemos ser mesmo edificados com ela. O que nós mais carecemos como igreja, irmãos, é que a palavra de Deus afete nossa vida. Na medida em que ela afetar a nossa vida, ela vai afetar a dos outros. E isso é o que nós mais carecemos, né? Então que o Senhor nos ajude nisso, aos seus pés. Agora vamos concluir, mais 10 minutos nós terminamos. Nós vamos avançar para o verso 24 que nós lemos, o 4:24. E vos revistais do novo homem, está aí ele de novo, que já foi citado lá no 2:15, né? Dizendo que o Senhor Jesus criou em si mesmo um novo homem. Vamos com calma agora. Novo homem está aparecendo aqui 2 vezes, no 2:15 e no 4:24. Só que no 2:15 está dizendo que o Senhor Jesus já fez algo, Ele já criou, na cruz do Calvário. Ele criou em si mesmo um novo homem. Isso é o que o nosso Senhor Jesus fez na obra dele. Agora, o que o Espírito Santo está fazendo na obra dele em nós é exatamente trazendo à luz a experiência, aqui na nossa história, aquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário. Coloque os 2 aspectos juntos. E não sei se você já ouviu assim, mas pense nisso. Nós podemos chamar esse aspecto aqui, ó, do que Cristo fez na cruz, de aspecto objetivo. Isso é o que Ele fez. Você não participou, ninguém participou. Aquele lagar Ele pisou sozinho. Ele disse: está consumado. Ele terminou, Ele realizou o fato objetivo, né? Agora, por que Ele derramou o Espírito Santo, como nós falamos? Por que Ele enviou o Espírito Santo do céu como cabeça exaltada? Para que tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário possa se processar em nós.
Então nós vamos chamar esse aspecto agora de subjetivo. Compreendeu? Então uma coisa é o que Cristo fez na cruz, outra coisa é o que o Espírito Santo quer fazer em nós. O Espírito Santo não vai fazer nada em nós que seja diferente do que Cristo fez na cruz. Então agora você entende esses dois versículos juntos. Na cruz, porque lá, se você ler, confira por favor, faça isso. Olha no versículo 15. Aboliu na sua carne, 2,15, olha com atenção, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, algo que ele já fez, em si mesmo, um novo homem, olha aí o novo homem, fazendo a paz. Onde que ele criou esse novo homem, em que momento da história? Não está muito claro aí, irmãos? Na sua carne. Agora, quando na sua carne? Quando ele estava curando paralítico, expulsando demônios, alimentando multidão, foi ali que ele criou um novo homem? O que você acha? É claro que não, não é? É quando na cruz do Calvário ele disse, está consumado, e derrubou a parede de separação. Ali ele criou um novo homem. Então isso é a verdade objetiva em Cristo. Não importa se você crê, se você não crê, se você concorda, se você não concorda. Graças a Deus que não depende de nada disso. É o que é o fato espiritual. Deus fez em Cristo. Graças ao Senhor. Agora ele enviou o Espírito Santo para quê? O Espírito Santo é o executivo de Deus. É o embaixador de Deus. Agora ele veio trazer aqui para a nossa história, para a nossa experiência, aquilo que Cristo já consumou na cruz do Calvário. Então você vai ver novo homem aqui e novo homem aqui. Primeiro Cristo criou esse novo homem na cruz do Calvário. Agora o Espírito Santo está trazendo à luz esse novo homem agora, entre nós, fazendo esse trabalho de edificação do novo homem, que nós já explicamos alguma coisa aqui, usando sobretudo a palavra de Deus vivo e eficaz, nos podando, nos cortando, nos disciplinando, nos corrigindo, formando o caráter de Cristo em nós. Então esse é o aspecto subjetivo, compreendeu? Então no capítulo 2 é o objetivo, no capítulo 4 é o subjetivo. Agora então é aqui que nós vamos concluir por hoje. Vamos dar uma olhada no aspecto subjetivo. É lindo, irmãos, é lindo, é precioso. Como esse processo é realizado em nós? Vamos ver rapidamente, olha aí, capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, futilidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. E aí ele vai nessa lista até o verso 19, mostrando o nosso andar antes de conhecermos o Senhor, como gentios, né? Agora, preste atenção no verso 20. De 20 a 24, se você quiser dar um pequeno tema para essa sessão aí, sabe qual seria um bom tema? A escola de Cristo. A escola de Cristo, onde nós estamos matriculados. Em primeiro lugar, graças ao Senhor, porque nós não pedimos para matricular nessa escola, porque nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Mas o Senhor veio até nós e nos matriculou nessa escola. Ele nos deu capacidade de crer nele, foi Ele mesmo que nos deu capacidade, né? Então Ele nos regenerou, Ele nos deu vida e Ele nos matriculou na escola. Uma escola interessante, uma escola que não tem férias e funciona 24 horas por dia, o ano inteiro. Nós estamos matriculados nela. Como é que funciona essa escola? Vamos ver, versículo 20, olha lá. Mas não foi assim que, qual é a palavra usada aqui? Aprendestes. Agora cuidado aí com essa nossa tradução. Esse azinho, ele não consta do texto original. O texto original diz, não foi assim que aprendestes Cristo, sem o a. Aqui nós já temos uma primeira sugestão interessante. Vamos terminar de ler o texto, depois a gente usa a figura toda, para procurar deixar mais claro para os irmãos. Já voltamos aí, olha o verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido, Paulo está dizendo que os efésios ouviram Cristo, e você sabe que os efésios nem mesmo viram a Cristo. Quando eles creram no Senhor, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado há muito tempo, não é isso? Então como é que Paulo está dizendo que eles ouviram Cristo? Obviamente, porque eles ouviram Cristo através de Paulo, não é? Cristo mesmo foi ministrado a eles. Cristo mesmo foi dado a eles, foi revelado a eles, né?
Então diz, se é que de fato o tendes ouvido Cristo, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, aquilo que éramos, vos despojeis. Presta atenção, irmão. Leia com cuidado sua Bíblia. É uma palavra para nós cristãos, algo para fazermos agora. Não é quando nós nos convertemos, não, é agora. Vos despojeis agora. Significa que há coisas em nós que ainda entristecem o Espírito Santo. Por isso, no capítulo 4, verso 30 dessa carta mesmo, ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós a amargura, a cólera, a gritaria, a ira, a malícia. Não é assim? Porque essas coisas precisam ser retiradas de nós, não é? Na escola de Cristo. Então vamos ver como, para terminarmos então. Então ele diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha que está tudo no presente, para ser feito agora, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, também para ser feito agora, do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos tentar explicar, usando uma metáfora para nos ajudar. O que Paulo está ensinando aí é que a escola de Cristo funciona assim. Em primeiro lugar, o mestre nessa escola é Cristo mesmo. Todos nós somos alunos. Por isso Paulo falou, se é que o tendes ouvido. Se nós chegamos numa reunião dessa, ouvimos a palavra do Senhor e não ouvimos Cristo, então, irmão, você perdeu uma hora da sua vida. Podia ter ficado em casa. Ou nós ouvimos Cristo, ou então nada nos interessa. Só Ele pode nos ensinar. Só Ele pode nos revelar. Só Ele pode nos abrir a palavra, nos dar entendimento espiritual. Não é? Então Paulo falou para os Efésios, se é que o tendes ouvido. Então Ele é o mestre. Segunda coisa, o ambiente. Olhe o versículo 22. Diz, e nele fostes, 21. O contexto começa no verso 20, né? De 20 a 24. Diz, e nele, olha esse nele fostes instruídos. Pega essa palavrinha aí. Porque Paulo está falando para a igreja dos Efésios e dizendo que eles foram instruídos nele. Olha que palavra maravilhosa. Está dizendo que o ambiente da nossa reunião é Cristo também. Que nós precisamos nos reunir nele. Porque existe um outro tipo de reunião, irmão. Sabe como é? É uma reunião em nós. Se você se reunir com os irmãos em você, isso vai ser um grande problema. Se nós nos reunirmos cada um em nós mesmos, nós vamos ter uma confusão e não uma reunião. Não é? Então ele diz aí, nele fostes instruídos, porque nós precisamos aprender a nos reunir em Cristo. Em Cristo. Como que nós podemos reunir em Cristo? A chave é, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual for selados. Se a nossa vida tem de alguma maneira entristecido ao Espírito Santo, nós não podemos nos reunir em Cristo. Não adianta buscar processo mágico, irmão. Não adianta achar que oração é senha. E nem abracadabra. Oração não é isso. Não há mágica. Ou nós vivemos uma vida que honra o Espírito Santo, ou então nós não teremos a bênção de Deus. Não podemos nos reunir em Cristo. Não podemos ser instruídos em Cristo. Podemos receber conhecimento intelectual, mas vai permanecer na nossa mente, sem afetar o nosso coração, sem afetar a nossa conduta, né? Então ele diz, nele fostes instruídos. E aí conclui assim, segundo é a verdade em Jesus. Verdade em Jesus. Essa é a mensagem. Então vamos tomar de novo a figura. Na escola de Cristo, Ele é o mestre, precisamos ouvir a Ele mesmo, que seja através uns dos outros, né? Mas ouvir Cristo mesmo. Então, Ele é o mestre, Ele é o ambiente, nele fostes instruídos, e Ele é a mensagem. Então nós podemos ouvir uma mensagem, mas podemos não ouvir Cristo mesmo. Nós podemos receber uma mensagem, mas podemos não receber Cristo mesmo. Isso faz toda a diferença. O Senhor Jesus falou assim para os seus discípulos, em João 6, verso 63. Ele diz assim, as palavras que
que eu vos tenho dito são, aí ele não diz, doutrina, conhecimento. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É assim que nós precisamos receber Cristo. Do contrário, nós recebemos uma mensagem, mas não recebemos Cristo. E essa não é a escola de Cristo. A escola de Cristo é quando nós recebemos Cristo mesmo. Cristo se dá a nós através da sua palavra. Então, irmão, não contente seu coração em ouvir uma mensagem, mas sim receber Cristo mesmo, através da mensagem, através da palavra, porque é isso que Ele deseja nos dar. Essa é a maravilhosa escola que nós estamos matriculados, graças ao Senhor. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de todo o nosso coração, desejar compreender a realidade espiritual dela. Não nos satisfazemos com menos do que isso, porque menos do que isso não vai nos satisfazer, assim como nos satisfaz a Deus, não é? A igreja de Deus, ela não é seminário. Seminário cumpre o seu propósito, mas igreja não é seminário. A igreja é a casa do Deus vivo, para que sejamos edificados com Cristo mesmo, não é? E os outros elementos vão ser cooperadores nesse trabalho, não é? Então ajude-nos o Senhor, irmãos, e possamos realmente ser gratos a Ele, porque Ele nos introduziu nessa preciosa escola. E agora Ele está fazendo essa obra em nós, usando fielmente essa espevitadeira. Então não esperneie, irmão e irmã, não chore, não faça jogo emocional com Deus, não é? Nós temos um Pai fiel, que está nos disciplinando porque nos ama, está aplicando a tesoura profundamente porque Ele quer caráter em nós. Ele não quer só pedras vivas, Ele quer pedras edificadas juntas. Então Ele vai usar tudo. Não fique trazendo cartaz na reunião, dizendo, irmãos, orem por mim, eu estou sofrendo, meu sofrimento está insuportável. Não é? Aprenda a fazer o que Pedro diz. Pedro fala assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se uma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Você já leu os versículos? Tem na sua Bíblia esse versículo? É. Pedro está dizendo que sofrimento na vida cristã não é extraordinário, sofrimento é ordinário. Ele está na ordem do dia. Se nós não estamos sofrendo, alguma coisa errada está acontecendo. Não é? Porque nós cristãos sofremos porque o Espírito Santo administra esses sofrimentos com mão de amor, com mão fiel, para que nós possamos ser transformados. Mas nós temos, irmãos, um tipo de convicção que não é bíblica. Nós ligamos sofrimento e diabo. Todo sofrimento é do diabo. A Bíblia nunca ensinou tal coisa. Não é? Então nós perdemos muito da escola de Cristo com essas ideias, que não são ideias bíblicas. Mas o Espírito Santo é bondoso, perseverante, fiel. Ele continua pelejando conosco, não é? Para que nós tenhamos verso 23 de Efésios 4, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, não é? Como precisamos disso? E então vos revistais o novo homem, criado segundo Deus. Esse é o assunto da feitura dele. Não é um poema maravilhoso esse? Vós sois poema dele, criados em Cristo Jesus. Ele está escrevendo esse poema com uma mão firme, com uma mão de amor. Então, irmão, pare de fazer birra e comece a agradecer ao Senhor, honrá-lo. Dizer, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Usa os sofrimentos para abrir meu ouvido. O que o Senhor quer falar comigo? O que eu preciso entender? Onde o Senhor quer usar a tesoura na minha vida que eu estou resistindo? Né? Para que então Ele produza o que Ele quer produzir nas nossas vidas. Então o Espírito Santo tem uma casa e não um montão de pedras empilhadas, sem casa, né? Sem glória, sem realidade espiritual. O Senhor nos abençoe e continue falando ao nosso coração, irmãos. Amém.